Meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto, sobre decisões e possibilidades de emitir opiniões sobre assuntos. Vou explicar. Todos nós, em algum momento, ou em vários momentos na nossa história, e quem sabe, durante a semana, durante o mês, durante o ano, nós vamos ter diante de nós as possibilidades de nós tomarmos decisões, não é verdade? Por exemplo, hoje, quando você veio para cá, você teve que tomar algumas decisões, não é verdade? Por exemplo, que roupa você está vestindo? Dificilmente alguém abriu o armário e pegou assim, de qualquer jeito, né? Nós, os homens, às vezes fazemos meio assim, né? Eu sou um péssimo combinador de roupas. E, às vezes, eu pego itens lá do meu armário, boto, e assim, quando a Nara e a Vitória vêm, né? Eu não sei se vocês, os caras, já tiveram essa experiência com um namorado, com noiva, com esposo, de dizer assim, você não vai sair assim de jeito nenhum, né? Então, assim, você teve que tomar uma decisão nessa noite até para estar aqui. Primeiro, você teve que decidir se queria estar aqui ou não. Você fez a sua inscrição para estar aqui. Depois você teve que decidir que, uma vez inscrito, você queria estar aqui ou não. Algumas pessoas se inscreveram e não estão. Nós estamos aí, alguns lugares vagos. Nós temos o tempo todo essa possibilidade diante de nós decidirmos. Mas a gente não tem só a possibilidade de tomar decisões. Nós temos também a possibilidade de emitir opiniões acerca de decisões que nós não tomamos. Por exemplo, você pode olhar aqui e ver que alguém errou uma nota aqui, ou que alguém cantou alguma coisa errada aqui. Diante de você está a possibilidade de você dizer assim, foi ruim, ou foi bom. Nós temos diante de nós, então, vários cenários em que nós somos convidados a tomar decisões, e temos diante de nós cenários em que nós não temos que decidir as coisas, mas que nós podemos emitir opiniões acerca de decisões que são tomadas, às vezes, por outras pessoas. Não é verdade? Qual é a grande questão sobre isso? A questão é que existem decisões e opiniões nossas que são muito fáceis de serem dadas e decisões muito fáceis de serem tomadas. Não é verdade? Tem decisões que são simples demais, que são assim, na verdade, tomamos assim, num estalar de dedos. Quer ver um exemplo? Um exemplo assim, se você estiver cozinhando e no meio da cozinha lá do teu prato acabar o gás, o que você faz? A Dani falou que liga para comprar o gás. Outras pessoas podem dizer que eu ligo para pedir comida. Né? Tem gente que fala assim, ligo para pedir comida. E outras pessoas mais ousadas podem dizer assim, quer saber, eu não ligo para ninguém. Eu olho o que tem por ali e faço um sanduíche. Você está vendo que essa decisão é uma decisão que não tem grande complexidade? Vocês dois estão conversando assim, a gente olha lá e vê assim, vê qual o biscoito que tem lá, né? Se tem traquinas, almoça traquinas, essas coisas. Você percebe que essa não é uma decisão com muita complexidade? Que, por exemplo, se a Dayana e o Diogo decidirem assim, cara, acabou o gás, a gente não vai ligar nem para pedir o gás, a gente também não vai ligar para pedir comida, nós vamos comer clube social no almoço de domingo e tudo bem. Nós temos até uma opinião para emitir sobre isso. Pode ser que você esteja sentado e fale assim, domingo? Clube social no almoço? Isso é um absurdo. Mas você percebe que tanto a decisão deles de comer um clube social, de não ligar para ninguém, e a sua e minha opinião acerca disso que eles fizeram, é uma coisa bem simples, que não existe quase complexidade com relação a isso.
Eu gostaria que todas as decisões que nós temos que tomar e todas as opiniões que nós vamos emitir, que elas fossem dessa natureza, dessa simplicidade, dessa característica assim, ó, é só ligar ou não ligar e comer traquinas ou clube social. Mas, na verdade, nem todas as decisões que nós temos que tomar e nem todas as opiniões que somos chamados a emitir são desse grau de dificuldade. Algumas são altamente complexas. E eu queria convidar você, nesse momento, para se envolver comigo em uma decisão. Você topa? Que é um pouquinho mais difícil do que a decisão da Daiane e do Diogo de comer ou não comer, ligar ou não ligar para o gás. Você pode botar, por favor, 1 Reis? Eu esqueci de te dar o texto. 1 Reis, no capítulo 3. Se você tiver, abre comigo aí. 1 Reis, capítulo 3, versos 16 até o 28. 1 Reis, capítulo 3. Está 16 aí, ó. 3, capítulo 3. Isso vai aparecer. 1 Reis, capítulo 3, verso 16. 3:16. Bota na nova versão internacional, por favor, NVI. Tá aí? Certo. Vamos lá. Quero que você se envolva comigo em um cenário. Que diz a Bíblia o seguinte: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. E estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto do meu lado. E ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o filho que eu dei à luz. A outra mulher disse: não. O que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Aí, gente. Mas a primeira insistia: não, morto é o seu, o vivo é o meu. Assim, elas discutiram diante do rei. E o rei disse: essa afirma, meu filho está vivo, e o seu está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Ponto. Meus irmãos, e aí? Como é que resolve isso? Como que a gente decide quem está certo, quem está errado? Como que a gente dá cabo a essa solução de um problema como esse? Você está vendo que o problema da Daiane e do Diogo era o seguinte: acabou o gás no meio do almoço e deu aquela preguiça para ligar para o gás, vai levar 2 horas para chegar. Se ligar para pedir comida, a gente está meio duro. Vamos comer um clube social, um traquinas que tem no armário. E aí você olha assim, que absurdo comer traquinas na hora do almoço de domingo. Você está percebendo o nível de complexidade desse assunto para o nível de complexidade desse assunto? Eu quero que você caminhe comigo diante desse cenário. Quem está diante dessas mulheres é um rei, é o Salomão. Salomão tinha acabado de conseguir consolidar o seu reinado. Até então, Salomão tinha aí uma grande dificuldade, o trono estava em disputa. Salomão, então, já consegue agora unificar, ele é o rei de Israel, e como rei, ele agora é aquele que vai julgar todas as coisas. Diante desse rei, estão
duas mulheres, e que aqui não faz a menor diferença se elas eram prostitutas ou não eram. Eram duas mulheres, não faz a menor diferença. Então tem o rei, agora tem duas mulheres que estão diante do rei trazendo um problema. Bom, tem as amigas das mulheres que provavelmente estão sabendo do que aconteceu. Bom, já tem o rei, tem as mulheres, tem amigas daquelas mulheres que, por acaso, mandou o zap para você, não sabe o que aconteceu. Uma tragédia aqui em casa. Você tem também os súditos do rei, que estão ali naquele lugar. Os guardas do palácio do rei estão diante do julgamento. Você tem agora um cenário montado, duas mulheres contando uma história, você tem amigos de todos os lados, você tem o rei, os guardas do rei, você tem um monte de gente ali. E tem agora também um monte de gente que soube da história e que nas suas casas, em todos os lugares, estão aí pensando sobre essa história. Bom, a primeira mulher, ela vai dizer o seguinte: olha, rei, aconteceu uma coisa. Nós tivemos filhos, tanto eu como ela. E aí acontece o seguinte, que nós tivemos filhos no mesmo momento e estávamos só nós na casa. Acontece que ela, na hora de dormir, deu mole, acabou virando para cima da criança e morreu. E aí o seguinte, ela malandramente, o que ela fez? De noite, enquanto eu dormia, ela foi lá, pegou o meu filho, trouxe para ela, pegou o filho dela, botou aqui no meu lugar, a primeira mulher falando, olha, aconteceu isso, que coisa. Olha que capacidade incrível de fazer o mal. Essa mulher está contando essa história. Daqui a pouco a outra mulher chega e diz assim, olha, rei, essa história não foi bem assim, não. Ela, na verdade, virou sobre o filho dela, morreu, e agora ela está contando essa história toda, o filho que está vivo é meu. Deixa eu te perguntar, afinal de contas, de que lado você ficaria? Da primeira mulher ou da segunda? Dani, e aí? Primeira ou segunda? Ju, primeira ou segunda? Quem está falando a verdade? De que lado a gente está dessa história? É interessante que nós, nesse momento, a gente fala assim, poxa, difícil ficar do lado de alguém, a gente não tem ingredientes para saber de que... Aqui, mas muitas vezes nós somos rápidos demais. Tirando essa história aqui, em histórias que estão diante de nós, muitas vezes nós não temos o mesmo cuidado que estamos tendo com essa história aqui, com as histórias que são apresentadas diante de nós. Às vezes, muito rapidamente, nós emitimos julgamentos, juízos, nós damos a nossa opinião muito rápido, nós chegamos muito perto, nós ouvimos discursos apaixonados, ouvimos discursos inflamados, ouvimos pessoas que parecem muito convincentes, ouvimos e o nosso coração já se inclina imediatamente para decisões e, às vezes, imediatamente para opiniões. Não é verdade, gente? Nós, então, vivemos nesse momento e nesse cenário, e nesse momento que nós vivemos, onde tudo é meio digital, onde tudo vai parar no mesmo lugar. Eu já me peguei diversas vezes lendo uma fake news como se fosse verdade. Esses dias, num grupo que eu faço parte, colocaram um negócio de novo. Eu não aprendo, porque eu tenho uma memória meio curta. Então, assim, às vezes as pessoas põem a mesma coisa o tempo todo, eu acho que é uma coisa nova. Botaram um negócio do copo do McDonald's, não sei aonde. Que é um copo que tem bonequinhos desenhados assim, e que se você mexe o copo de um jeito, parece que o boneco está aí fazendo um gesto obsceno, né? Está segurando as partes íntimas da menina ou da menina. E aí eu cheguei, pô, essa história me parece muito... Como é que o McDonald's faz um negócio com esse copo, rapaz? Que miséria, tudo do demônio, tá vendo? Isso aí, não sei o quê. Aí eu me veio, pô, cara, deixa eu dar uma olhada nessa história. Ô, meu irmão, história de 2002, uma história de copo, que a intenção do copo não era nada disso. É que como o copo é transparente, se você pegar duas imagens num objeto transparente e você movimentar, você faz o que quiser com elas, né? Você põe um em cima do outro, e no movimento que fazia,
Não sei se por acaso ou não, acontecia aquela coisa mesmo. Mas você sabe que num primeiro momento me deu uma indignação daquele copo? Digo, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Mas é preciso, às vezes, a gente vencer esse primeiro momento para a gente poder adquirir um pouco mais de sabedoria para julgar as coisas. Você está percebendo? Ao ler essa história, talvez, quando você leu o discurso da primeira mulher, você imediatamente já emitiu uma opinião. De que miserável da outra mulher, como é que ela faz isso com a outra, que era amiga, que estava na mesma casa? Mas aí você lê o discurso da outra mulher, teu coração às vezes muda. E aí, irmãos, se nós fomos ligados nas paixões dos discursos, muitas vezes nós podemos nos inclinar a emitir opiniões ou tomar decisões que não são decisões sábias. E a inclinação dessas decisões e dessas opiniões sem sabedoria, a gente pode emitir uma opinião acertada ou a gente pode decretar ou fazer uma coisa inapropriada. Você percebe isso? Como é que os discursos apaixonados das histórias que nos contam, elas têm sim uma capacidade de mover a gente. Quantas vezes você escuta aí uma história e você fica envolvida? Filmes acontecem isso, né? Quem nunca assistiu um filme em que você jurava, esse cara é o bandido do negócio, é o bandido do negócio, e às vezes a história dá uma mudada. Isso por quê? Porque às vezes nós nos envolvemos nos discursos, nas paixões, nos discursos apaixonados, e isso influencia a nossa opinião, isso influencia a nossa decisão, e isso nem sempre, irmãos, é sábio. Tem uma parte da história que eu não te contei. É que Salomão, quando consolidou o seu reino, ele recebe uma visita do Senhor em um sonho. E nesse sonho, Deus aparece para Salomão e lhe faz uma pergunta. Salomão, o que você quer? Né? Se você ler um pouquinho antes aí, você vai ver. No capítulo 3 mesmo, você vai ver. Deus pergunta a Salomão, o que você quer? E Salomão dá uma resposta muito interessante a Deus. Ele diz assim, Deus, sabe o que eu queria de verdade? Eu queria sabedoria para conduzir esse povo. Eu queria sabedoria para decidir. Eu queria sabedoria para fazer isso. E a Bíblia diz que Deus olha para Salomão e diz assim, Salomão, por que você não pediu bens, você não pediu riqueza, e você não pediu nada para você, eu vou conceder a você sabedoria, e de quebra eu vou dar para você. Você vai ser o homem mais rico do mundo, você vai ter mais bens, você vai ter muita coisa. Então, quem está agora, essas mulheres estão diante de um homem que recebeu de Deus sabedoria. Ele é um rei. Ele está julgando o caso dessas mulheres. E o que ele faz nesse momento? Ele se distancia do discurso para poder ouvir a sabedoria de Deus. Ou seja, ele se distancia do discurso da primeira mulher, ele se distancia do discurso da segunda mulher, ele se distancia do discurso para poder decidir sabiamente. No caso de Salomão, a decisão dele é um decreto sobre vida ou morte das mulheres e da criança. Poderia ser sobre a emissão de uma opinião sobre alguma coisa, mas ele não se deixa envolver por discurso, ele dá um passo para trás. Para quê? Quando ele se distancia do discurso apaixonado, ele permite que a sabedoria de Deus brote de dentro dele. Você está conseguindo perceber? Que muitas vezes nós tomamos decisões, e eu já tomei decisões assim, decisões acaloradas, no meio da paixão, no meio do nervoso, no meio da raiva, no meio da inquietude. Você já fez uma besteira quando está com raiva? Se fez, levanta a mão que eu quero ver. Pô, você que não levantou a mão, eu sou seu fã demais. Porque eu vivo fazendo isso.
Porque quando nós somos tomados de profundas emoções, nós decidimos não a partir da sabedoria, nós decidimos através da paixão. Eu já tive que pedir tanta desculpa, ainda tenho que pedir de vez em quando desculpa, ao dizer assim, pô, falei o que não devia falar, fiz o que não devia ter feito, por quê? Porque falei e fiz quando o meu coração estava aquecido, não por sabedoria, mas por paixão, por ímpeto, por interpretação de discursos, por alguma coisa que me chegou. Salomão, ele dá um passo para trás, ele se distancia para poder emitir uma opinião, ou tomar uma decisão, não segundo o calor do seu coração, mas segundo a sabedoria de Deus. Meus irmãos, como isso é importante para mim e para você. Como é importante nós podermos não emitir e não decidir apressadamente sobre coisas que são complexas. Sobre o negócio do biscoito, não leva mais do que 5 segundos para você decidir, né? Faz logo, ou liga para o gás, ou liga para o restaurante, ou come traquinas. Porque o nível de complexidade é pequeno demais. Mas, por exemplo, numa situação como essa, você decidir e opinar no calor da sua emoção, pode ser que você seja completamente justo ou tome uma decisão muito errada. Faz sentido isso ou não faz, gente? Hein? As decisões que tomamos, a opinião que emitimos, elas são diferentes porque situações são diferentes. Então, situações complexas exigem de nós reflexão na sabedoria de Deus para que possamos fazer e decidir, falar e decidir. Outras decisões para nós são muito simples, são muito fáceis, como a roupa que eu visto hoje. Se você veio com uma roupa que não está muito combinando hoje, domingo que vem você tem a oportunidade de vir com uma outra roupa. Agora, às vezes nós tomamos decisões com relação a casamento, por exemplo, no calor da emoção. Às vezes, da nossa boca pode sair uma frase assim, junta todas as suas coisas, coloca dentro de uma mala e sai. Percebe? Olha a diferença com a roupa que você veste, com a decisão de terminar ou manter um relacionamento. São decisões completamente diferentes, situações diferentes, que exigem de nós posicionamentos diferentes. Sobre a roupa que eu visto, talvez eu vista qualquer uma e tudo bem. Máximo que eu vou ouvir uma gracinha ou sair numa foto. Porque sempre quando você está com uma roupa esquisita e tomou uma decisão errada na roupa em que você está vestindo, tem um negócio cósmico. É um negócio que eu acho que é espiritual. Sempre que você erra num negócio, alguém tira uma foto tua. Já reparou? Tu vem, às vezes, assim, alinhado. É ou não é, Ju? É ou não é? Tu vem alinhado, na boa, ninguém tira uma foto. Na hora que você botou a combinação que é a mais medonha do mundo, a Camille cisma de tirar aquela foto, né? Seja em qualquer lugar, você vai ver. O dia que você está mais bagunçado é o dia que tiram mais foto de você. E eu acho que isso é Deus que manda fazer. Porque, para mim, Deus tem senso de humor. Ele vai fazendo as coisas, às vezes brinca com a gente nesses aspectos. Situações diferentes exigem reflexões completamente diferentes. Irmãos, eu estou falando isso porque essa decisão desse assunto é muito sério. E essa semana, também nós tivemos assuntos sérios rolando. Por exemplo, teve um assunto bem delicado, bem sério, bem difícil, de uma menina de 10 anos, que foi violentada pelo seu tio durante 4 anos. E ela estava grávida. E isso gerou, nas redes sociais, nos noticiários, uma comoção nacional. E tem que gerar, irmãos, uma situação dessa é gravíssima. Mas você percebe que esse assunto está muito diferente de ser a decisão se come biscoito ou não come biscoito? Esse assunto está mais parecido com a situação que Salomão está vivendo em ter que decidir, ou a situação da Daiane e do Diogo. Meus irmãos, situações super complexas, e como nós vimos um movimento, principalmente nas redes sociais, quanta doideira sendo dita.
Porque quando a gente não se distancia dos discursos apaixonados para refletir sobre as coisas e pedir a Deus sabedoria, nós podemos ser movidos por impulso. E teve gente que foi para a porta do hospital fazer manifestação. Teve gente que falou mal da manifestação. Teve gente que apoiou o aborto. Teve gente que criminalizou a coisa. Teve gente que esqueceu a idade da menina. Teve gente. Irmãos, quanta coisa foi publicada, escrita, falada, feita, sem um mínimo de compaixão. Sem um mínimo de reflexão. Sem um mínimo de olhar aquele passo para trás e olhar aquela situação e ver aquilo ali e ver assim, nossa, que assunto complexo, que assunto difícil, que assunto denso, como é difícil emitir uma opinião, como é difícil decidir, como é difícil opinar, como é difícil comentar, mas às vezes, irmãos, situações que são absurdamente complexas como essa e como outras que nós vivemos no nosso dia a dia. Como as pessoas são rápidas, às vezes, de emitirem suas opiniões. Como são rápidas de apontar alguma coisa. Como são rápidas de falar. Como se tornam especialistas em tanta coisa o tempo todo. Mas que, às vezes, não se dão um minuto de dar um passo para trás e entender o seguinte. Situações complexas, situações complicadas, são situações que nós precisamos apresentar diante de Deus para dizer, Senhor, que situação difícil, como é difícil opinar, como é difícil falar, como é difícil decidir, quanta sabedoria de Deus é necessário num negócio como esse. Muitas vezes a gente está diante de situações que envolvem um relacionamento conjugal, que às vezes está assim, meio complicado, meio esquisito. Os anos passaram, ficaram meio ruins, e às vezes vem alguém muito rapidamente e diz assim, troca esse homem, arruma outro, chuta esse miserável e pega outro. Ou então chega para a mulher, minha filha, você precisa mesmo é de um caso vai aquecer esse negócio, ou então chega para o cara e diz assim, está gastando tempo, mulher é igual biscoito, vai um, vem 8. Faz isso. Você percebe que às vezes que situações que são absurdamente delicadas na nossa vida e na vida dos outros, a gente não dá o passo para trás para falar que complexidade, que dificuldade, quanta coisa está envolvida, quanto sentimento está envolvido aí, como é difícil para eles, como é difícil para a família, como é difícil para todo mundo, e a gente muito rapidamente dá soluções rápidas demais para assuntos complexos demais. Nessa situação, irmãos, tem muita gente envolvida na visão de Salomão. Tem uma mulher que perdeu seu filho, que deu um mole. Você não sabe qual é. Mas nessa história, tem uma mulher que está lidando com a dor de saber que ela cochilou, rolou e matou seu filho. Prostituta com filho, que não é nada disso. Está envolvida a dor de uma mulher que sabe que dormiu demais e porque cochilou, rolou para cima do filho e quando acordou viu o seu menino morto. Tem uma mulher que não deu mole, que não rolou, que não matou seu filho, mas que dormiu e não percebeu que a outra mulher que matou seu filho foi lá, pegou a criança e trocou. Tem uma pessoa que está sofrendo a dor de ter matado seu próprio filho, e tem uma pessoa que está sofrendo a dor de ver a outra pegar seu filho. Essa é uma história cheia de dores. Não é um programa de televisão onde você decide quem vai sair do Big Brother. Não é um programa onde você decide assim, esse aqui sai, a que eu achei tão simpático. Não é sobre simpatia. Não é sobre a minha paixão. Não é sobre... É sobre dores de pessoas. E como a gente decide sobre dores de pessoas tão
tão rapidamente por causa de discursos de A e B, discursos muitas vezes ideológicos, discursos apaixonados, discursos, e nós desconsideramos as histórias de dores. Histórias de dores são histórias complexas, sempre será. É assim porque a sua história de dores, não é, Gabi? A sua história de dores, Edmilson, é uma história complexa. Nossas histórias são histórias absurdamente complexas. E aí, irmãos, nesse cenário, nós vimos de tudo. Nós vimos cristãos que em nenhum momento olharam para a menina de 10 anos. Nós vimos cristãos que em nenhum momento consideravam o que Deus acha do aborto. Nós vimos cristãos querendo lacrar na sua primeira postagem, já de manhã cedo, e emitindo muitas opiniões e desconsiderando a complexidade da história. E, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando se trata de nós, os cristãos, irmãos, nós precisamos reter muitas vezes as nossas opiniões, porque as nossas opiniões imediatas naquele momento, elas não vão contribuir. As nossas opiniões, às vezes, precisam vir depois de tempos de oração. Eu tenho certeza que teve um monte de gente que emitiu opinião, mas não gastou um segundo diante de Deus falando: meu Deus, essa menina de 10 anos, quanto sofrimento. Meu Deus, e esse bebê que estava ali dentro, que sofrimento. Meu Deus, que homem é esse que durante tanto tempo tem coragem de fazer isso? O quanto esse cara é mau, o quanto é isso, percebe? Uma coisa é a opinião, outra coisa é a nossa oração. Nós não podemos emitir opiniões tão rapidamente, sem que passe pelo ambiente da sabedoria de Deus. E na sabedoria de Deus nós somos chamados a dobrar nossos joelhos e lamentar a desgraça do mundo, e lamentar a dor do outro. O nome disso é empatia, o nome disso é compaixão. Nós precisamos muito mais do que emitir uma linda postagem. Nós cristãos, homens e mulheres de Deus, são convidados a ver como Deus vê. E nesse momento, a história daquela menina, assim como essa história aqui, dói no coração de Deus. Amém, gente? Como é a história de um divórcio, dói no coração de Deus. Como é a história de uma mulher que apanha do seu marido, dói no coração de Deus. Como é a história de um marido que apanha da sua esposa, dói no coração de Deus. Como é a história de um menino que devia estar sendo acolhido pela sua família e passou a maior parte do seu tempo na rua, tendo que roubar alguém para comer, ou então cheirando o colo o dia inteiro para não sentir fome. Essas histórias não são histórias de lacração, não são histórias para a gente ficar famosinho na internet. Essas são histórias do povo de Deus se ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, quanta dor, como é difícil essa situação dessas pessoas, como elas estão sofrendo, como o ser humano é capaz de produzir essa maldade no mundo. Senhor, meu irmão, se a gente não consegue orar pela dor do outro, não temos o direito de emitir uma opinião numa rede social. Me desculpe. Não somos chamados a isso, somos chamados a viver essa dor. Salomão, quando dá um passo para trás e começa a observar isso, eu tenho certeza que na sabedoria de Deus, ele recebe ali de Deus compaixão. A decisão que ele toma é uma decisão muito difícil. Eu sugiro que você nunca faça isso. Eu sugiro que você não tome a história de Salomão como exemplo da forma como se soluciona as coisas. Mas a forma como Salomão lidou com uma história absolutamente complexa passou pelo viés do amor. Situações complexas muitas vezes só conseguem ser entendidas e resolvidas pelo viés do amor, pelo viés da compaixão.
Passando disso, é uma guerra sobre quem achava que estava certo e quem achava que estava errado. Salomão, ele olha, ele escuta os discursos das duas mulheres. Ele se distancia para não ter o seu coração contaminado com os discursos e poder ver o sofrimento das duas. E ele toma uma decisão. Ele fala assim: traz a minha espada e traz a criança. É assim que a história continua. Põe aí, por favor, para a gente, né? Ó, traga uma espada para mim. Trouxeram. Aí ele diz depois, ó, traz a criança. É assim, ó, que a gente vai resolver a coisa. É assim que a gente vai jogar para a torcida. É assim que a gente vai se comportar na rede social. Traz a criança. Então, é o seguinte, vamos cortar a criança no meio e assim, dar uma metade para cada um. Meu irmão, você está imaginando como é que está a torcida nesse momento? Tem uma galera falando, é isso aí, escolhe a melhor metade. Isso aí, ó, pede o lado direito, porque ela não é canhota, fica com o lado direito, fica com o lado esquerdo. Ó, se dá para cortar, pega um pedaço daqui, ó, não sei se vai cortar assim ou se vai cortar assim, mas se cortar assim, pede o lado de cima, porque o de baixo não vai funcionar muito bem. No meio desse cenário, Salomão fala, nós vamos resolver assim, vamos cortar a criança no meio. E eu tenho certeza que tinha gente ali torcendo, é isso aí, vamos cortar. E aí, se não fica contigo, também não fica comigo, é isso mesmo, é assim que a gente resolve. A gente não perde nada, a gente não perde nada. Está entendendo como é que é a torcida? Quando eu pergunto para você de que lado você estava dessa história, quando a história vai desenrolando, você fica constrangido. Fica ou não fica? Porque, irmão, acreditei mais naquela, acreditei mais nessa e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, vamos cortar essa menina no meio, esse bebê no meio, cada um leva uma parte. Sabe o que é o pior dessa história, meu irmão? É o que vem agora. Bota aí. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou, por favor, meu Senhor, dá a criança para ela, não a mate. Percebeu a beleza, o viés do amor? Olha como é que termina. A outra, porém, disse o quê? Não será o quê? Nem minha e nem sua. Corta no meio. Você está surpreso? Tem gente que faria o final dessa história assim. É isso aí. Ainda eu posso escolher se a parte de cima ou de baixo, se é o lado direito ou da esquerda, mas aí a Bíblia vai dizer que uma daquelas mulheres foi movida por uma íntima compaixão. O que Salomão está apelando para resolver essa questão? Ele está convidando o amor para fazer parte do processo decisório. Meu irmão, quando eu amo e quando eu permito que Deus enche o meu coração de compaixão, muitas vezes eu retenho um comentário malicioso. Muitas vezes eu retenho uma coisa. Não é que a gente não vai ter opinião, preste bem atenção. Nós temos opiniões sobre várias coisas e devemos ter. Cristãos não são omissos em suas opiniões. Eles só não são apressados em situações complexas. Por exemplo, se perguntar, Deus é a favor ou contra o roubo? Nós somos muito rápidos de dizer, nós somos contra o roubo. Como Deus estava sentindo essa situação dessa menina dessa semana? O coração de Deus doeu, porque nessa história não teve nenhum vencedor. Foi uma história de morte e de sangue. Não há o que se lembrar. Há só o que lamentar, chorar e sofrer. É uma história de dores. E nas histórias complexas da vida, nós temos gente que pessoas que são tocadas pelo amor e pessoas que não estão nem aí com amor. Você vê que uma mulher diz assim, não de jeito nenhum, o filho é meu, deixa ela ficar, eu prefiro perder meu filho do que ver essa cena horrível de ser dilacerado no meio. A outra disse assim, o que vale mais é a minha disputa com ela, corta e a gente leva um pedaço. Nas histórias complexas da vida tem gente assim. Tem gente que é tocado pelo amor. E tem gente que não. Eu fico imaginando a torcida naquele momento, né? Isso aí, corta mesmo, corta mesmo. Eu fico pensando, será que tinha um cristão nessa torcida do corta mesmo? Eita,
Estranho, né? Irmãos, nós não podemos ser apressados nos nossos julgamentos e opiniões, porque nós não podemos esquecer quem somos nós e o que é precioso para nós. Questões que envolvem vida para nós são importantes. Questões que envolvem uma vida moral são importantes. Questões de ética para nós são importantes. São decisões extremamente difíceis e que às vezes a gente precisa sim submeter a Deus e dizer: Senhor, não vemos saída nenhuma para isso. As decisões são das pessoas, elas vão decidir, mas nós devemos sofrer muitas vezes com as decisões das pessoas e não nos alegrar porque aconteceu uma coisa que a gente queria que acontecesse. Nessa história da menina, meu irmão, só tem lamento. Na história da menina dessa semana, não tem fogos nenhum para soltar. Não tem bandeira nenhuma para mover. É uma história de joelhos no chão, dobrados e, Senhor, misericórdia. Misericórdia pelo mundo cheio de maldade que eu vivo. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E o que vemos no nosso cenário, meus irmãos, é um esfriamento do amor e muitas vezes do nosso. E quando nós corremos para emitir opiniões, muitas vezes nós estamos com falta de empatia e amor, da mesma forma que alguém que fala: corta a criança e me dá um pedaço. O que nos move é Cristo e a sua compaixão. Quando Salomão dá um passo para trás, permite que a sabedoria de Deus o envolva, ele segue o caminho do amor. Ele não corta a criança, mas ele vai pegar a criança e vai entregar para aquela que disse: não, deixa com ela, prefiro que fique com ela do que comigo. Por quê? Porque o amor apontou quem era de fato a mãe da criança. Irmãos, nós estamos nesses cenários em que somos convidados a muito rapidamente esquecer as histórias das dores e ganharmos uma curtida em algum lugar. Claro, vivemos um momento como esse, que bom que você tem uma opinião e que você dê, mas não dê sem antes você ter sido cheio do amor. Não dê sem antes você ser banhado na compaixão. Não dê sem antes você ser inundado de uma sabedoria de Deus. E muitas vezes a sabedoria de Deus é complexo demais. Eu não saberia decidir o que é melhor para um e o que é melhor com o outro. E já que eu não sei decidir, a única coisa que eu consigo fazer nesse momento é apresentar as situações diante do Senhor, falando: Deus, a gente não sabe, mas tem misericórdia, tem compaixão, faz isso. 2 ingredientes que nós precisamos usar e ter quando as situações muito complexas estão diante de nós: sabedoria e compaixão. Se não temos nem sabedoria e nem compaixão, nos sobra muitas vezes uma dose enorme de crueldade. E a crueldade não ajuda em nada a esse mundo melhorar. Não é a ideia se nós estamos certos ou errados, a ideia é que onde existe dor a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque onde tem dor tem decisão difícil de ser tomada. E é óbvio, um cristão sempre vai achar que um aborto é o pior caminho do mundo. Mas um cristão pode ser tomado de compaixão e entender que existem momentos e decisões que são absurdamente difíceis. Absurdamente difíceis. E que não somos nós que vamos lacrar com um comentário só porque a gente queria aparecer em algum lugar. Que os nossos comentários venham, irmãos, mas venham banhados de oração. Venham imersos de joelhos dobrados, que venham fruto de uma oração que diz assim: Senhor, compartilha a dor dessa menina comigo, eu quero sentir o que ela está sentindo. Compartilha a dor dessa mãe que rolou para cima do filho e matou, compartilha comigo, porque eu não quero só emitir uma opinião, eu tenho uma opinião, eu quero sentir que tamanho de dor é essa, porque a compaixão passa, compaixão é de sentir também a dor do outro. Senhor, compartilha comigo a dor dessa mãe.
que a outra foi lá, pegou o filho e tomou, e agora está tendo que trazer diante do rei para dizer, eu vou perder meu filho. Compartilhe essa dor. Meus irmãos, quando nós começarmos a pedir a Deus rapidamente, muito mais rápido que nossas postagens, Senhor, compartilhe a dor dessa humanidade, a dor desse menino que foi criado na rua o tempo todo, dessa família que não tem o que comer, compartilhe essa dor comigo. Quando nós pedimos para Deus compartilhar as dores, nós agiremos com mais sabedoria e movidos por compaixão. O viés das nossas decisões e comentários, que nós vamos acertar e nós vamos errar. Acertamos e erramos, essa é a dinâmica da vida. Mas nossos acertos serão banhados em sabedoria e compaixão. Nossos erros vão ser banhados em sabedoria e compaixão. Sabedoria e compaixão são os ingredientes que não podem faltar na vida de um cristão. E claro, um pouco de teologia prática também, como o Tiago diz, né? O apóstolo Tiago, escrevendo no primeiro capítulo, verso 19, ele nos orienta o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Teologia prática a gente ouve mais, a gente demora um pouco mais para falar, e a gente não deixa os discursos inflamados queimarem o nosso coração, que nos impeça dos nossos joelhos dobrarem em compaixão e amor pelas pessoas. Eu podia terminar aqui essa mensagem, mas eu queria... Não tem como a gente conversar sobre isso, compaixão, sabedoria e compaixão, sem convidar Jesus para a jogada, né? Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, está diante de uma outra situação que é extremamente difícil de decidir. Essa não é uma situação fácil de decidir, só com sabedoria e compaixão. Jesus está andando e alguns homens trazem uma mulher. E você imagina como é que os homens naquela época traziam uma mulher, né? Com certeza, né? Vem cá, amor, vem cá, se você quiser, se você puder, não. Aqueles homens trazem aquela mulher puxada, machucada. E simplesmente elas jogam aquela mulher na frente de Jesus. E eles vão evocar a lei. Eles vão dizer o seguinte: Jesus, é o seguinte, o Senhor é mestre de todas as coisas, você está aí andando por aí, falando de amor, de um monte de coisa. Essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. E na lei diz que uma mulher surpreendida num ato de adultério, na verdade, o que a gente faz está escrito, nós simplesmente apedrejamos. Então, nós trouxemos essa mulher e jogamos aqui diante do Senhor, e nós estamos com as nossas pedras na mão. E eles queriam, na verdade, apedrejar a mulher porque eles queriam apedrejar Jesus. O alvo do negócio nem era a mulher. Eles queriam pegar Jesus em alguma pegadinha para poderem matar Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que eles perguntaram, usando essa pergunta como uma armadilha para terem com base para acusar, mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. E aí, visto que continuaram a interrogar, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver seja sem pecado, começa. Uma tradição vai dizer, isso não está na Bíblia, uma tradição vai dizer que quando Jesus está escrevendo na terra, ele está escrevendo palavras que simbolizam os pecados de cada um deles. Por exemplo, ele olha para mim, eu estou com a pedra na mão, e ele escreve lá, adúltero. Ele olha para... Não vou usar só eu mesmo, porque senão acaba apontando e acertando um negócio aí, vai ficar ruim, né? Então, olha para mim de novo e diz assim, mentiroso. Ele olha para lá e bota assim, espancador. Ele olha para ali, falso diante de Deus. Ele vai começar a escrever, e diz essa tradição que ele está escrevendo o pecado de cada um ali, enquanto os caras estão dialogando com ele, dizendo assim, está vendo aí? Decide, cara, decide. Nós queremos rapidamente matar essa mulher, porque a lei diz que é isso que a gente está ficando. Ele vai dizer assim, vai escrevendo, e vai dizer assim, se assim, eu acho que dá para fazer. Dá para tacar pedra.
Dá para ser rápido, tá vendo essa questão? Sem sabedoria e sem compaixão, a decisão ataca a pedra muito rapidamente, né? Dá para atacar. Quem não tiver pecado, taca primeiro aí. Sabe o que é bonito nessa história? A Bíblia diz assim, ó. Os que ouviram foram o quê? Saindo, um por um, largando suas pedras e indo embora. Jesus ficou só com quem? Com a mulher. E esse é o momento mais bonito da história. Ele vai dizer o seguinte, bota aí. Bota aí. Jesus se pôs de pé e perguntou à mulher, cadê, pessoal? Ninguém te condenou? Ninguém te apedrejou? Você está sem nenhuma pedrada? Aí ele termina. Ela diz, ninguém, Senhor. Aí ele diz assim, tá. Então, a nossa história é assim, tá, amor? Eu também não te condeno. Esse é o final que muitos de nós gostaríamos, né? Eu não te condeno. Eu não te condeno. Mas Jesus, ele vai além. Que não adianta só dizer sobre coisas que ela fez. O amor está em ajudá-la a não fazer de novo. O amor está em ajudá-la a não repetir o mesmo erro. Agora vai. Sabe o que vai ser muito bom para você? Abandona a tua vida de pecado. Vai reescrever sua história. Vai fazer o contrário. Você foi pego em adultério, a galera queria meter pedra em você. Ei, vai, se valoriza. Se valoriza. Não vai dividir um cara com ninguém. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ser a outra de ninguém. Você não precisa dividir ninguém. Você não precisa se rastejar na frente de um homem para receber atenção. Um cara que, de repente, passa a semana inteira na casa de uma mulher, te visita no final de semana, você não precisa disso. Vai, abandona essa vida de pecado, porque tem outras coisas mais incríveis que Deus tem separado para você. Você está percebendo como é que é o estilo de Jesus? É sabedoria e compaixão. O estilo do mundo é taca logo essa pedra e arrebenta e acaba com isso. Mas a gente retém a primeira pedra, retém a pedrada. Pede a Deus sabedoria, porque essa é uma história complexa. Ver uma mulher morrendo apedrejada não é uma história de alegria. É uma história, sabe de quê? De dores. Histórias de dores são tratadas por nós como histórias que precisam de sabedoria e muita compaixão. Jesus não está dizendo que o que ela fez não é pecado. Jesus tem um sistema de valores. Ele não diz assim, não, continua a fazer isso. Não, ele diz, é pecado. E todo pecado é ruim para você. Mas ele vai dizer, pecado é uma coisa que a gente até pode cometer. Mas quando a gente descobre que e descobre a graça, a sabedoria e a compaixão, nós somos convidados por Jesus a abandonar e a adquirir dele aquilo que ele tem de melhor para nós. Essa vida sem esses pecados. Sabedoria e compaixão. Meus irmãos, a nossa vida, ela é vivida nesses cenários. Nós temos os nossos momentos em que nós somos as mulheres, nós temos nossas histórias difíceis. Mas na nossa vida nós também esbarramos com histórias muito, mas muito difíceis. Que não sejamos rápidos, mas que sejamos lentos em emitir nossas opiniões e os nossos comentários que não vão edificar. Mas que demos passos para trás pedindo, Senhor, isso é uma história que requer muita sabedoria. Essa é uma história de dores, essa é uma história de dificuldades e requer sabedoria de Deus. E, Senhor, me enche de compaixão, para que a minha língua afiada não venha só jogar uma gota de água numa fogueira que já está acesa. Mas que a minha boca se abrir para falar, o meu dedo para dedilhar, que seja, na verdade, para derramar graça e amor e compaixão. Essa é a nossa história. Ei, cristão, esses somos nós.
O espírito desse mundo nos convida a todo momento a sermos rápidos. A sermos rápidos no ataque. Porque talvez o primeiro a comentar ganha mais like. Talvez o primeiro a falar fique mais famoso. A nossa história, irmãos, não é uma história de fama. A nossa história é uma história de sabedoria e de compaixão. E é assim não porque nós somos bons. É assim porque nós somos maus. E a nossa história precisa envolver os ingredientes de Jesus. Sabedoria e compaixão é sobre a história de Jesus. E é essa história que nós devemos viver. Sabe uma coisa legal? É que a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus. E a Bíblia diz que Deus dá. Se nós lermos o livro de Provérbios, nós vamos encontrar a sabedoria sendo exaltada como a maior virtude que alguém pode receber. Salomão, que escreve esse livro, vai dizer que nós devemos buscá-la mais do que buscamos o ouro e a prata. Sabedoria. Por quê? Porque é a sabedoria que nos ajuda a lidar com esses momentos que são altamente complexos. E a compaixão, ela só vem através de uma experiência com Cristo Jesus. Meus irmãos, a minha história é uma história de compaixão e a sua história é uma história de compaixão. Cristo morre na cruz em nosso lugar. O meu pecado e o seu pecado têm como pagamento a cruz. A minha história e a sua história é uma história que nos conduz à cruz. Significa que quem devia ter morrido naquela cruz sou eu e você. As nossas histórias, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu fiz uma coisa muito boa, eu sou dizimista, eu sou não sei o que, nada disso. Nós somos pecadores. E o salário do pecado sempre será a morte. Sempre será a morte. O que nós merecíamos é a morte. Mas a nossa história é uma história de compaixão. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Paulo dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa história é uma história de compaixão. Gabi, tua história é uma história de compaixão, amor de Deus por você. Em vez de cruz, Ele quer te chamar de filha. Ei, Rita, tua história é uma história de compaixão. A cruz era tua, mas em vez de cruz, Ele te chama de filha. Eliane, a tua vida é uma história de compaixão. Em vez de cruz, Ele decidiu te chamar de filha, porque Ele mesmo amou você e pagou o preço no seu lugar. Ei, se Ele fez isso por nós, a compaixão é uma marca do povo que o segue. A compaixão é uma marca dos seus discípulos. A compaixão é uma marca nossa. Por isso pode ser que a gente precise nesse momento de sabedoria. A gente vai pedir agora. Pode ser que a gente precisa de um coração compassivo, de compaixão. Veja, compaixão não é aceitar o pecado do outro e dizer que isso não é pecado. Não é nada disso. O aborto será sempre um pecado. Mas as histórias de dores nos levam a ter compaixão, inclusive, daquele que pecou. Deus tem compaixão, inclusive, daquele que pecou. Deus quer reescrever novas histórias. As nossas histórias podem ser novas histórias por causa de Jesus. Você precisa de sabedoria e de compaixão. Você precisa, fica de pé. Eu já estou de pé, porque eu preciso. Não são histórias sobre ideologias, sobre aquilo que eu acho, sobre aquilo que é maneiro, sobre aquilo que ser contra o que o outro acha, não é nada disso. Histórias de dores são histórias que precisam de sabedoria e muita,
mas muita compaixão. Histórias de dores, irmãos, são histórias em que Cristo precisa se fazer presente. Cristo precisa se fazer presente na vida daquela menina de 10 anos. Mas Cristo também precisa se fazer presente na vida daquele tio estuprador. Muitos cristãos nesse momento, diante das dores e das atrocidades, pedem morte. Receberam vida de Jesus. Mereciam morrer e Deus deu vida. Mas quando a história é do outro, a gente vai rapidamente dizendo, tem que morrer. Tem compaixão também. Com isso eu não quero dizer que o nosso coração não dói e que a gente não fica com raiva, não é nada disso. O que eu quero dizer é que a vida, nossa vida, precisa ser uma vida cheia de sabedoria e compaixão. Se você está aqui e ainda não entregou a vida a Jesus nessa noite, você ainda não foi perdoado pelo amor de Jesus, você ainda não entregou sua vida a Jesus, você ainda não experimentou o maior ato de amor, maior história de compaixão por você foi Jesus ter salvo você, querer salvar você. Senhor, em nome de Jesus, a gente está aqui nessa noite e queremos nos submeter à Tua grandeza, reconhecendo, ó Deus, que a humanidade navega a passos muito largos, a sua total destruição pela falta do amor, da compaixão e da sabedoria. Diante de nós existem sempre situações, existirão sempre situações que vão nos chamar a opinar ou decidir. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ter como marcas nas nossas decisões e opiniões a sabedoria e o amor e a compaixão. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos enche de compaixão, nos aponta para a cruz de Jesus. Não nos deixe esquecer que mesmo estudantes, trabalhadores, professores, mestres, doutores, somos filhos do Senhor. Somos cristãos e os cristãos estão sempre olhando para a cruz, porque é dali que receberam todo o amor e compaixão. Então nos ajuda nesse processo todo. Se a sabedoria nos dá, se o nosso coração se embruteceu, se endureceu e não temos mais compaixão, nos ajuda. Nos ajuda. Não queremos ser os carregadores de pedra, mas nós queremos ser aqueles que dizem, vai, não peca mais, reescreve tua história. Senhor, se nessa noite tem histórias aqui que precisam ser reescritas, que são histórias de dores, toda história de dor é uma história que te interessa. Queremos pedir, ó Deus, que no poder do Teu Espírito, Senhor, traga salvação e traga essa nova história, Senhor, na vida de cada um aqui. Oramos assim, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Amém.